Pare agora por um instante e reflita. Deus não está apenas te convidando, Ele está te ordenando a ser forte e corajoso. Não se trata de um conselho opcional ou de uma sugestão agradável. É um mandamento divino. Coragem não é um sentimento que surge quando você se sente preparado, nem uma emoção que aparece quando tudo está seguro. Coragem é uma escolha consciente, uma decisão que você toma apesar do medo, da dúvida e das circunstâncias ao redor. Quando Deus disse a Josué para ser forte e corajoso, ele estava mostrando que a força real não vem das circunstâncias externas, mas da decisão interna de avançar, confiar e agir. É nesse momento que você precisa entender que a coragem não espera. Ela é provocada pela sua decisão de seguir adiante, mesmo quando tudo dentro de você grita para recuar. O grande problema é que a maioria das pessoas passa a vida inteira esperando a coragem aparecer como se fosse uma sensação mágica que surge do nada. Esperam o medo desaparecer, a insegurança sumir ou o cenário melhorar antes de agir. E a verdade é que essa hora nunca chega. Enquanto isso, aqueles que decidem agir apesar do medo seguem avançando, mesmo com o coração tremendo por dentro. O medo paralisa, cria desculpas e enterra talentos que poderiam mudar destinos. É como se a vida oferecesse oportunidades, mas muitas pessoas deixam que o medo decida por elas, perdendo chances que jamais voltarão. Entender que a coragem não é esperar, mas decidir agir, é o primeiro passo para romper esse ciclo e assumir o controle do seu destino. O medo é, na verdade, o maior inimigo que enfrentamos. Não é a falta de dinheiro, não é a escassez de oportunidades, nem o acaso ou a sorte. O medo é o que nos paralisa e nos impede de conquistar o que Deus tem para nós. Napoleão Hill dizia que o medo cria barreiras invisíveis, prende talentos e impede que a vida seja vivida em sua plenitude. Todos nós enfrentamos medos diferentes, medo da pobreza, da crítica, da doença, da perda, da velhice ou da morte. Mas a questão não é eliminar esses medos, e sim aprender a enfrentá-los, tomar decisões corajosas apesar deles, permitir que a presença de Deus guie cada passo. Quando você reconhece o medo, mas escolhe avançar mesmo assim, você começa a transformar obstáculos em oportunidades, fraquezas em força. O exemplo de Josué é um retrato claro de coragem sob pressão. Imagine a responsabilidade de liderar milhões de pessoas rumo à Terra Prometida, sem ter os recursos que qualquer líder humano consideraria essenciais. Sem manual de estratégia, sem equipe de especialistas, sem riqueza ou influência. Deus não lhe deu soluções externas. Ele lhe deu uma ordem espiritual. Seja forte e corajoso. A coragem de Josué não se manifestou na ausência de inimigos ou na segurança do caminho, mas na presença de caráter, na decisão de avançar apesar do medo da pressão esmagadora. E essa é a lição para você hoje. Não espere que tudo esteja perfeito ou seguro. A coragem verdadeira se revela quando você decide agir mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, confiando que Deus está com você a cada passo. A coragem nasce da decisão, não do momento da vitória. Muitos acreditam que se tornar corajoso significa não sentir medo, mas a verdade é que coragem é agir apesar do medo. Josué, Davi, Paulo e até Jesus diante do Getsêmani sentiram medo, mas nenhum deles deixou que o medo decidisse por eles. A coragem se manifesta quando você escolhe, no coração, que não vai recuar, mesmo sem saber como tudo vai se resolver. É essa decisão interna que transforma a fé em ação e coloca você no caminho da vitória,
mesmo antes de ver qualquer resultado concreto. Coragem é, acima de tudo, uma decisão firme de avançar, confiar em Deus e enfrentar o que precisa ser enfrentado, independentemente das circunstâncias externas. Fé e coragem caminham juntas de forma inseparável. Ter fé sem coragem é como ter uma semente sem solo. O potencial está ali, mas nada cresce. A verdadeira fé se prova na ação, na decisão de avançar mesmo quando tudo parece contrário, quando o medo e a insegurança estão presentes. Quando você escolhe ser corajoso, sua fé deixa de ser apenas uma crença abstrata e se torna uma força ativa que transforma sua vida. É a coragem que permite que você materialize aquilo em que acredita, que enfrenta desafios, rompe barreiras e segue em frente, sabendo que Deus está com você em cada passo, mesmo antes de qualquer resultado visível. A coragem também se manifesta de forma prática no dia a dia, em pequenas batalhas que, embora pareçam simples, exigem a mesma determinação que grandes desafios. Pode ser a entrevista de emprego que você teme, a proposta de abrir um negócio, a oportunidade de falar em público ou até a decisão de pedir perdão a alguém que você feriu. Cada uma dessas situações exige que você haja mesmo com medo, que avance mesmo sentindo insegurança. É nesse cotidiano que a coragem se transforma em hábito e constrói o caráter, mostrando que não é necessário enfrentar exércitos, muralhas físicas para ser corajoso. Basta decidir não permitir que o medo controle suas escolhas e tomar ação apesar dele. O milagre requer ação humana junto com a presença de Deus. Em toda a Bíblia, vemos que Deus age, mas espera que façamos a nossa parte. Ele abriu o mar, mas Moisés precisou levantar o cajado. Ele derrubou as muralhas, mas Josué precisou marchar. Ele deu vitória a Davi, mas Davi precisou lançar a pedra. O mesmo princípio se aplica à sua vida hoje. Não adianta esperar que Deus faça tudo por você se você não der o primeiro passo. Coragem e ação caminham juntas, e é essa combinação que permite que o poder de Deus se manifeste de forma real. Assim, fé e coragem não são conceitos separados, mas forças que se conectam e produzem resultados concretos quando você decide agir. A coragem é a chave para prosperidade e sucesso. Muitas pessoas acreditam que apenas inteligência ou conhecimento garantem a vitória, mas a verdade é que sem coragem, todo talento e preparo permanecem estagnados. Coragem é o que diferencia aqueles que conquistam daqueles que permanecem na mediocridade. Foi a coragem que levou Abraão a sair de sua terra sem saber para onde ia, que fez Pedro sair do barco e andar sobre as águas, que impulsionou Paulo a pregar mesmo sendo perseguido. Para alcançar sucesso, prosperidade e transformação, é preciso ousadia. É preciso levantar, tomar decisões difíceis, avançar mesmo quando ninguém acredita em você, confiando que Deus está ao seu lado. A coragem também exige responsabilidade pessoal e honestidade consigo mesmo. Não adianta enganar os outros ou se esconder atrás de desculpas. A transformação começa quando você enfrenta a verdade sobre sua própria vida. É preciso coragem para encarar dívidas, mudar hábitos prejudiciais, abandonar vícios, romper com amizades tóxicas e dar o primeiro passo rumo aos sonhos que Deus colocou no seu coração. Ser corajoso significa assumir o controle das próprias escolhas e agir, mesmo diante do medo e da dificuldade. Sem essa coragem de confrontar a si mesmo e tomar decisões difíceis, não há progresso real e a fé se torna apenas palavras vazias.
A coragem é também uma disciplina diária que se manifesta em pequenas ações consistentes. Levantar cedo quando o corpo pede mais sono, dizer não às tentações que roubam seu futuro, persistir mesmo quando os resultados ainda não aparecem. Tudo isso exige coragem. Napoleão Hill dizia que o ponto de partida de toda conquista é o desejo, mas desejo sem coragem é apenas fantasia. Sonhar alto, escrever metas e repetir afirmações não é suficiente se você não der o primeiro passo. A coragem diária transforma a vontade em ação, hábitos em conquistas e medos em oportunidades, mostrando que a verdadeira vitória nasce da decisão constante de avançar, mesmo quando tudo dentro de você diz para recuar. A promessa de Deus é clara. Quando você escolhe ser corajoso, não caminha sozinho. A coragem não depende apenas da sua força, mas a força de Deus em você. Ele disse: Eu estarei com você por onde andar, mostrando que cada decisão de avançar, cada passo dado mesmo com medo, é acompanhado por sua presença. Não existe vitória sem batalha, conquista sem risco ou promessas sem coragem. Hoje, Deus te pergunta: você vai continuar se escondendo atrás do medo ou vai finalmente levantar e ser forte e corajoso? A decisão é sua, mas ao escolher a coragem, você libera o poder de Deus na sua vida, transforma desafios em oportunidades, se caminha rumo à sua verdadeira promessa. Se essa palavra tocou seu coração, escreva nos comentários: Eu sou forte e corajoso. E compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa dessa mensagem hoje. Você pode ser a resposta de oração de alguém simplesmente clicando em compartilhar.